Ela escondeu a gravidez com uma cinta. Mas quando o bebê nasceu, o médico desmaiou ao ver seu rosto. O segredo sempre tem um preço. Às vezes, pensamos que esconder a verdade pode nos proteger, mas a realidade é implacável. Amanda aprendeu isso da pior forma. Durante meses, ela carregou um fardo pesado, escondendo sua gravidez dos pais, temendo o julgamento e as consequências. Mas o tempo passou, e agora seu corpo já não consegue mais sustentar a mentira. Ninguém sabia. Nem seus amigos, nem seus professores, nem sua própria família. A cinta apertada se tornou parte de sua rotina, sufocando não apenas sua barriga, mas também sua liberdade. Cada dia era um desafio, cada refeição um risco, cada olhar desconfiado de uma ameaça. Mas ela estava determinada a manter tudo em segredo, até que o destino a entregue. Uma dor repentina, uma corrida contra o tempo e um parto inesperado. Mas o que deveria ser apenas um nascimento normal se transformou em um pesadelo quando o médico, ao ver o bebê, desmaiou no meio da sala de parto. O que poderia ser tão assustador? O que estava escondido ali? Prepare-se para uma história intensa, cheia de segredos, reviravoltas e um mistério que mudará tudo. O garfo de Amanda caiu no prato com um ruído seco, interrompendo o silêncio do jantar. Uma dor rápida percorreu sua barriga, intensa o suficiente para fazê-la perder o fôlego por alguns segundos. Ela tentou disfarçar, levando a mão ao estômago de forma discreta, mas seu rosto pálido e a tensão em seus músculos não passaram despercebidos. "Tá tudo bem, filha?" perguntou Antônio, seu pai, franzindo a testa ao perceber a inquietação da jovem. Lourdes, sua mãe, também manifesta os olhos, analisando a expressão tensa da filha. Amanda sentiu o olhar dos dois sobre ela como um peso insuportável. "Sim, pai, é só um mal-estar", respondeu rapidamente, tentando forçar um sorriso. Mas a dor aumentou. Um aperto profundo tomou conta de sua barriga, e o ar parece lhe faltar. Ela não poderia deixar transparecer o sofrimento. Se seus pais descobrissem, não, isso não poderia acontecer. Então ela levantou-se rapidamente, segurando a borda da mesa para se equilibrar. "Com licença", disse, a voz levemente trêmula, e caminhou apressada para o banheiro, sentindo os olhares atentos dos pais a seguir. Assim que entrou, trancou a porta e encostou-se nela, respirando com dificuldade. Seu coração estava disparado. Com as mãos tremendas, levantou a blusa rapidamente e ali estava o motivo de tanto desconforto. Uma cinta apertando ao redor de sua barriga. Os ganchos da peça estavam mais firmes do que nunca, como se a cinta estivesse se fechando contra seu corpo, recusando-se a ceder. Seus dedos lutavam para soltá-los enquanto ela arfava, tentando não desmaiar ali mesmo. Cada puxão para desfazer os fechos era uma tortura, uma lembrança dolorosa do que tentava esconder. Finalmente, conforme a peça ia se soltando, sua barriga envolvente emergiu, livre, revelando os 7 meses de gravidez que ela escondeu de todos. O rompimento foi imediato. O ar voltou a preencher seus pulmões, e ela soltou um longo suspiro, como se tivesse acabado de escapar de uma prisão invisível. Amanda passou as mãos pela barriga, sentindo o bebê se mexer. O toque trouxe um misto de conforto e culpa. "Desculpa, meu amor, eu sei que tá apertado, mas é só por mais algumas semanas. Eu prometo que tudo vai ficar bem", sussurrou, olhando para seu reflexo no espelho. Mas será que ficaria? Seu momento de respiro foi interrompido por batidas firmes na porta. "Amanda, tá tudo bem aí?" A voz de Antônio estava tão preocupada. Ela congelou. "O que responde?" "Sim, pai, já estou saindo", disse, forçando um tom casual. Segundos depois, a voz suave, mas ansiosamente de Lourdes se juntou. "Tem certeza, filha? Você está demorando muito. Quer que eu entre?" O desespero tomou conta de Amanda. Sem tempo para pensar, pegou cinta e começou a colocá-la novamente. Cada puxão era um tormento, o tecido esmagando sua barriga novamente, e lágrimas brotaram em seus olhos. Quando conseguiu prender o último gancho, sentiu-se sufocada, quase sem espaço para respirar. "Já estou saindo, mamãe", anunciou, tentando manter a voz estável. Colocou um casaco por cima, escondendo ainda mais sua silhueta, respirou fundo e destrancou a porta. Seus pais a olharam com preocupação. Lourdes tentou abraçá-la, mas Amanda recuou sutilmente, mantendo distância. "Foi só um mal-estar, gente, já estou bem", insistiu, forçando um sorriso. Antônio cruzou os braços, observando-a com atenção. "Amanda,
Faz meses que você está estranhando. Anda sempre desconfortável. Não deixa ninguém chegar perto de você. Tá tudo bem mesmo? O peito de Amanda abriu diante das palavras do pai. Ela sabia que estava sendo observada, comprovadamente. A qualquer momento, poderiam descobrir tudo. Lourdes, percebendo a hesitação da filha, suspirou e acrescentou: "E a forma como você anda se vestindo? Sempre com esses casacos largos, mesmo com esse calor. Tá escondendo alguma coisa da gente?" O medo queimou dentro dela como fogo. Ela poderia contar a verdade ali, naquele momento. Mas o que aconteceria depois? Seus pais sempre foram rígidos, cheios de expectativas. Filha única, estudiosa, com um futuro promissor. O que eu diria se ela estivesse grávida? E o pior, que não sabia onde estava o pai do bebê. A imagem de seus rostos decepcionados invadiu sua mente, e ela engoliu o choro. É só pressão da faculdade, mãe. As matérias estão difíceis, não estou conseguindo dormir direito. Só isso. Antônio continuou a encará-la, desconfiado. Tem certeza? Tenho, pai. Juro que estou bem. Lourdes e Antônio se entreolharam. Não engoliram a história, mas decidiram não insistir. Amanda aproveitou uma brecha para escapar. Preciso ir estudar na casa da Tamires, tenho prova amanhã, disse, já pegando a bolsa. Antes que pudesse fazer mais perguntas, saiu apressada. Assim que chegou à casa da amiga, trancou-se no quarto e retirou a cinta com desespero. O alívio foi imediato, mas o medo continuou ali. Tamires observou com preocupação. Isso tá ficando insuportável, Amanda. Você precisa parar com essa loucura. Amanda se jogou na cama, exausta. Eu não posso, Tamires. Se meus pais descobrirem, vão me expulsar de casa. Tamires suspirou, sentando-se ao lado da amiga. Você não pode esconder isso para sempre. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vai aparecer. Amanda fechou os olhos, sentindo o bebê se mexer. Ela sabia que era verdade, mas por enquanto, preciso continuar fingindo. O problema era que seu corpo já começava a não aguentar mais. Amanda acordou no meio da noite com um aperto insuportável no peito. Sua respiração estava ofegante, e uma dor intensa irradiava de sua barriga para as costas. Tentou se levantar, mas seu corpo parecia pesado demais. O bebê mexia-se mais do que o normal, como se estivesse inquieto. O quarto estava escuro. O silêncio só era quebrado pelo som da sua respiração acelerada. Ela levou as mãos a tremer a barriga, sentindo o suor frio escorrer por sua testa. Algo estava errado. Ela tenta respirar fundo, mas a cinta elástica impede que sua respiração se expanda completamente. Cada vez que inspirava, sentia como se estivesse sendo esmagado por dentro. O coração disparou. Seu corpo inteiro estava lutando contra aquela pressão. Com movimentos apressados e desesperados, começou a soltar os ganchos da cinta. Mas suas mãos tremiam tanto que pareciam impossíveis. Ela puxava, arranhava o tecido, mas nada. A dor aumentava a cada segundo, e uma tontura ameaçava derrubá-la. Seu corpo estava cedendo. Quando finalmente conseguiu abrir o último fecho, sua barriga se expandiu de uma só vez, e um arfar escapou de seus lábios. Um breve momento percorreu seu corpo, mas veio acompanhado de um calafrio. Suas pernas fraquejaram, e ela se sentou no chão, segurando a barriga. O bebê ainda se mexia, mas os movimentos eram irregulares, diferentes de antes. Amanda sentiu o pânico crescer dentro de si. Será que algo aconteceu com ele? Pegou o celular com dificuldade, procurando o número de Tamires. As mãos suaves deslizaram na tela, mas consegui apertar o botão de chamada. Tamires, sua voz saiu fraca, entrecortada. Me ajude? Do outro lado, a amiga demorou um segundo para responder, mas ao ouvir o tom de desespero na voz de Amanda, despertou de imediato. O que foi? O que está acontecendo? Eu acho que, meu bebê, tem algo errado. Tô indo pra aí agora. O telefone caiu no chão, e Amanda tentou se levantar, mas uma nova onda de tontura a fez cambalear. Precisava de ajuda, mas se seus pais vissem naquele estado, tudo estaria acabado. Ela tentou respirar fundo, controlar a dor, mas cada segundo parecia uma eternidade. Algo estava errado. Algo muito errado. O sol mal havia nascido quando Amanda sentiu a primeira contração forte. A dor percorreu seu corpo como um choque, arrancando-lhe um gemido sufocado. Ela se encolheu na cama, apertando a barriga. Não poderia ser agora.
Ainda faltavam algumas semanas. Tamires, que dormia no sofá, acordou assustada com o som da amiga chorando baixinho. Amanda! A jovem acabou de olhar para a amiga com desespero, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Tá doendo. Tá doendo muito. Tamires arregalou os olhos, correu até a cama e segurou a mão de Amanda. A gente precisa ir pro hospital. Não! Amanda negou com a cabeça, ofegante. Meus pais vão descobrir. Amanda, não tem mais escolha. Seu bebê pode estar em perigo. Outro gemido cortou o ar. A dor estava ficando insuportável. Com medo e relutância, Amanda finalmente cedeu. Meia hora depois, as duas chegaram ao hospital. O local foi movimentado, mas assim que Amanda deu entrada, a equipe descobriu que o caso era grave. Enfermeiros colocaram rapidamente em uma maca, e logo um médico veio atendê-la. Você está com dor há quanto tempo? Disse ele, examinando-a. Desde ontem, sussurrou, apertando a mão de Tamires. O médico franziu o senho. Por que não veio antes? Amanda desviou o olhar. Não sabia o que responder. Tamires decidiu intervir. Ela estava escondendo a gravidez. Os olhos do médico se arregalaram por um instante. Escondendo? Como assim? Antes que pudesse responder, outra contração tomou conta do corpo de Amanda, e um grito de dor escapou de seus lábios. O médico não perdeu tempo. Levem-na para a sala de parto, agora. O corredor passou como um borrão diante de seus olhos. Tudo parecia rápido demais. Intenso demais. Amanda sentiu a cabeça rodar, o coração martelando no peito. Ela só queria que tudo acabasse logo. Quando chegou à sala de parto, uma equipe médica iniciou os procedimentos. Você precisa fazer força, incentivou uma enfermeira. Mas Amanda não estava aguentando. Sua visão era escassa e sua respiração estava cada vez mais curta. Doutor, a pressão dela está caindo, alertou uma das enfermeiras. O médico trocou um olhar preocupado com a equipe. Precisamos agir rápido. Com todas as forças que ainda restavam, Amanda empurrou uma última vez, e um choro preencheu o ar. O bebê nasceu, mas o sofrimento durou pouco. Quando o médico olhou para a criança, seu rosto mudou significativamente. Seus olhos se arregalaram, e a cor sumiu de sua pele. De repente, o profissional cambaleou para trás, segurando-se na mesa para não cair. Meu Deus! Murmurou, antes. O choro do bebê ecoou pela sala de parto, um som que normalmente trazia intervalo e felicidade. Mas naquele instante, o silêncio tenso que se abalou foi quase garantido. Amanda, suada e exausta, sentindo o coração martelando no peito. Algo estava errado. Ela viu o instante exato em que o médico, que até então conduziu tudo com profissionalismo e calma, ficou completamente imóvel. Ele segurava a criança nos braços, olhos arregalados, a boca entreaberta, respirando de forma irregular. Doutor? Chamou uma das enfermeiras, preocupadas. Mas ele não respondeu. Pelo contrário, seu rosto empalideceu de tal forma que, por um momento, Amanda achou que ele ia cair ali mesmo. Então, ele cambaleou um passo para trás, antes que alguém pudesse fazer algo, desmaiou. O impacto de seu corpo caindo no chão fez com que as enfermeiras soltassem exclamações alarmadas. Alguns correram para socorrê-lo, enquanto uma outra pegava o bebê dos seus braços com cuidado. Mas Amanda não conseguiu tirar os olhos da cena. Por que ele teve essa reação? Seu peito subia e descia de forma irregular. Mesmo sentindo o corpo pesado, ela se forçou a falar. Meu bebê, o que está acontecendo? Por que ele desmaiou? A enfermeira, hesitante, olhou para a criança em seus braços e depois para Amanda. Parecia desconfortável, como se segurasse um segredo. Seu bebê está bem. Apenas. Algo que... Ela não terminou a frase. Apenas caminhou devagar até Amanda e, cuidadosamente, colocou o recém-nascido sobre seu peito. Foi naquele instante que Amanda viu. Bem abaixo da clavícula do bebê, uma pequena mancha de nascente chamava a atenção. Não era um formato aleatório. Era algo específico. Um losango. Os olhos de Amanda se arregalaram. Ela conhecia aquela marca. Já tinha visto antes. Uma vertigem tomou conta dela. O suor frio escorreu por sua testa. Seu corpo inteiro ficou tenso quando olhou para o médico ainda desacordado no chão. O mundo parece girar ao seu redor. E então, uma lembrança veio como uma onda furiosa. 9 meses antes. Uma noite escura em um bar.
iluminada por flashes de luz neon que alternavam entre azul e vermelho. O cheiro de bebida misturava-se ao perfume de corpos suados dançando no espaço apertado. Amanda nunca tinha sido do tipo que saiu para festas. Mas naquela noite, depois de uma briga com os pais e sentindo a pressão sufocante da faculdade, decidi que precisava de um momento para si. Foi então que ela o viu. Ele estava encostado no balcão do bar, vestido casualmente, um copo de uísque na mão. Alto, cabelo levemente bagunçado, um ar confiante, mas cansado. Algo nele chamou sua atenção. E, ao perceber que ela observava, ele então foi até ela. Amanda não sabia exatamente como aconteceu, mas, depois de algumas trocas de olhares e algumas bebidas, os dois estavam conversando. Ele disse que era médico, recém-formado, aproveitando um pouco da vida antes que a rotina exaustiva do hospital tomasse conta de vez. Eles riram, dançaram, se perderam no ritmo da música. A atração foi instantânea. E, sem pensar duas vezes, deixaram o bar juntos. O quarto de hotel era simples, mas nada mais importava naquele momento. Amanda se lembrava das mãos dele percorrendo seu corpo, da intensidade de seus olhos, da forma como ele murmurava seu nome entre beijos. Tudo parecia tão certo, tão eletrizante. No entanto, quando amanheceu, a realidade bateu à porta. Sem trocar contatos, sem promessas de um reencontro, cada um voltou para sua vida. Ela voltou à sua rotina, sem imaginar que aquela noite teria consequências. Agora, olhando para o bebê em seus braços, para a marca em sua pele e para o homem desacordado no chão, a verdade se revelou diante de seus olhos. O médico que fez seu parto. O homem que desmaiou ao ver a marca no bebê. Ele era o pai da criança. O choque foi tanto que Amanda mal conseguiu respirar. Ela observou quando o médico começou a despertar, passando a mão no rosto, tentando entender onde estava. E então, seus olhos encontraram os dela. A confusão dele durou apenas um segundo. Assim que seus olhos baixaram para o bebê nos braços de Amanda, tudo ficou claro. Ou ao menos pareceu. Nenhum dos dois disse nada. Apenas se encararam, um misto de incredulidade, choque e agora? O que aconteceria a partir de dali? O silêncio na sala de parto era absoluto. A única coisa que se ouvia era a respiração acelerada de Amanda e o leve resmungo do bebê em seus braços. O médico, ainda no chão, olhou para ela como se estivesse vendo um fantasma. Seus olhos saltavam entre o rosto do jovem e a pequena marca de nascente no recém-nascido. Amanda engoliu em seco. Não havia mais como fugir. Ele sabia. E, pior, agora ela também sabia. Com um esforço tremendo, o médico então se levantou. Suas mãos tremiam levemente, e ele parecia pálido, quase doentio. As enfermeiras se afastaram, observando a cena sem entender completamente o que estava acontecendo. É meu filho. A voz dele saiu quase inaudível, como se ele mesmo não acreditasse no que estava perguntando. Amanda sentiu uma pressão no peito. Ela queria negar, queria dizer que ele estava enganado. Mas a verdade estava ali, estampada na pele do bebê. O losango abaixo da clavícula era uma prova de que aquela criança também pertencia a ele. Ela respirou fundo e assentiu, quase imperceptivelmente. O jovem médico passou a mão pelos cabelos, claramente em choque. Ele começou a andar de um lado para o outro, como se tentasse processar tudo de uma vez. Como isso é possível? Ele murmurou, ainda olhando para Amanda. Foi só uma noite. Eu sei. Ela respondeu, a voz tremenda. Eu descobri depois de algumas semanas, mas já era tarde demais. Não sabia onde te encontrar. Não sabia nem seu nome completo. Os olhos dele brilhavam com uma mistura de emoção, medo e confusão. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, a porta da sala de parto se abriu de repente. Amanda! Era a voz de Lourdes, a mãe de Amanda. Ela entrou apressada, os olhos arregalados e cheios de preocupação. Antônio veio logo atrás, parecendo tão aflito quanto a esposa. O choque nos rostos deles ao verem a filha e o bebê foi instantâneo. Por um momento, ninguém disse nada. O olhar da mãe percorreu o pequeno corpo da criança, demorando-se na marca abaixo da clavícula. Ela franziu o senho, como se tentasse entender. Mãe, pai. Amanda começou sentindo um nó na garganta. Antônio foi o primeiro a reagir. Ele se moveu devagar, os olhos marejados, e então tocou de leve a cabeça do neto. Minha menina, por que não nos contou? A voz dele era suave, sem traço de raiva.
Apenas uma tristeza sincera por ter sido deixada de fora de um momento tão importante. Eu tive medo, Amanda admitiu, sentindo as lágrimas finalmente descerem pelo rosto. Medo da reação de vocês. Medo de como minha vida iria mudar. Eu não estava conseguindo lidar com isso sozinha. Lourdes já chorou. Ela foi para o lado da filha na cama. Pegou sua mão e o apertou com carinho. Minha filha, nunca mais esconda nada assim de nós. Você não está sozinha. Nunca esteve. O nó na garganta de Amanda ficou ainda maior. Ela viu, ali, o quanto tinha subestimado o amor dos pais. Mas o momento de emoção foi interrompido. Todos se viraram para o médico, que ainda estava parado no canto da sala, visivelmente desconcertado. Antônio franziu a testa ao vê-lo. Quem é esse rapaz? Amanda respirou fundo. Não havia mais como adiar aquilo. Pai, ele é o pai do bebê. O silêncio que se abalou foi absoluto. Antônio piscou algumas vezes, processando a informação. Depois, virou-se lentamente para o médico, que parecia paralisado no lugar. Você é o pai do meu neto? A voz dele saiu firme, mas sem agressividade. O jovem médico pigarreou, claramente nervoso, mas assentiu. Sim, senhor. Eu não fazia ideia. Só descobri agora. Lourdes olhou para o médico, para Amanda, depois para o bebê. Ela parecia precisar de alguns segundos para assimilar tudo aquilo. Como foi que vocês se conheceram? Ela disse, ainda sem conseguir disfarçar o choque. Amanda desviou o olhar, sentindo as bochechas esquentarem. Foi uma noite, há 9 meses. Nós nos encontramos em um bar, bebemos um pouco e aconteceu. Não trocamos informações. Foi um encontro único. Eu nunca imaginei que ele seria o médico do meu parto. Antônio passou a mão no rosto, visivelmente tentando conter uma avalanche de emoções. O médico respirou fundo e finalmente se moveu mais. Eu sei que isso deve parecer um absurdo, ele disse, olhando diretamente para Benedito. Mas eu juro que não faz ideia. Se eu soubesse, eu teria procurado. O pai de Amanda o analisou por um longo momento. E agora? Antônio disse, cruzando os braços. O que você pretende fazer? O médico olhou para Amanda e, em seguida, para o bebê. Ele ainda parecia atordoado. Mas havia algo em seus olhos que não estava ali antes. Determinação. Eu não vou fugir dessa responsabilidade. Ele disse com firmeza. Eu quero estar presente. Quero conhecer meu filho, cuidar dele. Não sei como vamos fazer isso, mas eu vou fazer. O coração de Amanda acelerou. Ela não esperava aquilo. Tinha passado os últimos meses imaginando como criaria aquela criança sozinha. Mas agora tudo tinha mudado. Lourdes agradece entre as lágrimas e abre a mão da filha. Parece que esse bebê já mudou tudo. Hein? Amanda riu, mesmo com os olhos marejados. Sim, mãe. Parece que sim. Antônio olhou para o neto, depois para o médico, e finalmente para Amanda. Depois de um longo suspiro, ele transmitiu. Seja bem-vindo à família, rapaz. O jovem médico arregalou os olhos, surpreso. Sério? Claro. Antônio deu uma tapinha no ombro dele. Mas se você fizer minha filha sofrer, vai ter que se ver comigo. O médico soltou uma risada nervosa e concordou. Justo. Amanda olhou para todos ao seu redor. A sensação de ruptura era esmagadora. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que tudo ia ficar bem. E, segurando o pequeno bebê em seus braços, percebi que uma nova história estava apenas começando. Os dias que seguiram foram de adaptação, mas também de amor. Amanda, agora cercada pelo apoio da família e do pai de seu filho, finalmente sentiu que não precisava mais carregar o peso desse segredo sozinha. O bebê, a cada dia mais forte e saudável, parecia unir todos ainda mais. Como se sua chegada tivesse sido o momento perfeito para construir uma nova história. O jovem médico, que até então se via apenas como um profissional dedicado ao trabalho, agora tinha uma nova missão: ser pai. Ele passou a frequentar a casa de Amanda diariamente, aprendendo tudo o que podia sobre os cuidados com o filho. No começo, estava inseguro, sem saber como segurar, alimentar ou até mesmo acalmar o pequeno nos momentos de choro. Mas, com paciência e o apoio de Amanda e seus pais, ele foi encontrando seu lugar. Certa noite, enquanto ele fazia o bebê dormir, ele olhou para Amanda e seus olhos brilharam. Nunca imaginei que aquela noite mudaria tanto a minha vida. Ele disse em um sussurro. Mas agora, não consigo imaginar minha vida sem ele, sem você.
Amanda sentiu o coração disparar. Ela foi sincera, emocionada e tocou a mão dele de leve. Acho que algumas coisas acontecem por um motivo maior. E talvez o nosso tenha sido esse. O tempo passou, a família só ficou mais unida. Antônio e Lourdes se tornaram avós amorosos e presentes, sempre prontos para ajudar e encher o neto de carinho. Amanda, antes assustada com a ideia da maternidade, agora sentiu-se mais forte do que nunca. E quanto ao médico? Ele não apenas assumiu sua responsabilidade, mas também declarou, dia após dia, que estava disposto a estar ao lado deles, não apenas como pai, mas como alguém que realmente se importava. O que começou como um encontro inesperado se transformou em uma família real. Em uma tarde ensolarada, Amanda observava sua mãe e seu pai brincando com o bebê no quintal. O médico se sentou ao seu lado, e juntos, olharam para aquela cena cheia de amor. Estamos no começo de algo incrível, ele disse. Amanda assentiu. E eu mal posso esperar para ver o que vem pela frente. Se essa história te emocionou, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, deixar seu like, comentar o que gostou e compartilhar com os amigos. Seu apoio faz toda a diferença.